Olá, boa noite para todas, para todos e para todes. É uma alegria estar aqui no nosso ENG na Cena, que sempre acontece uma vez por mês, trazendo um filme super legal, com expositores e expositoras, pesquisadores e pesquisadoras sobre a temática do filme. E estamos aqui no nosso encontro de outubro, muito felizes, né? Aqui em Belo Horizonte está chovendo um pouquinho, mas nada que nos impeça de acompanhar aqui no canal a nossa programação, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Bom, nós temos aí, né? Nós já vamos para o nosso 14º ENG na Cena, então são 14 sessões de filmes comentados e analisados aqui por um convidado, além das nossas redes sociais, que depois o pessoal vai falar aqui, que também trazem dicas e outros filmes a serem pensados na área das humanidades, né? A gente tem só que agradecer, porque a partir do mês passado, a universidade disponibilizou um intérprete de Libras, né? Que vai estar com a gente aí também todos os encontros, porque a gente considera que a dimensão da acessibilidade também ela é fundamental, né? A lógica da inclusão. Então, nós estamos, assim, bem felizes de contar sempre com o intérprete de Libras. Nós vamos seguir mais ou menos, pessoal, aquele mecanismo que nós fazemos sempre, né? Mecanismo, palavra pesada. Aquela forma que nós fazemos sempre, que o convidado de hoje, né? Ele vai expor sobre o filme. Então, parte do pressuposto que todos nós já assistimos, quem não assistiu não pode perder, tá? Depois tem que assistir. E depois, então, a gente abre para as falas, então vocês se sintam muito à vontade em colocar questões no chat, porque depois nós vamos remeter ao professor Adriano, ok? Eu passo agora, então, a palavra para o Henrique. Olá, boa noite a todas, a todos e a todos. Quero cumprimentar a professora Amanda, a professora Aline, ao Adriano, que é o nosso convidado de hoje, e também ao Cristiano e ao Mikel, que são os intérpretes com a gente hoje. Quero convidar a todos a curtirem nossa página no Facebook, que é o ENG na Cena, e também nosso Instagram, que também é de nome ENG na Cena, e nele a gente faz postagens com indicações de filmes e artigos. E desejar boa noite ao nosso público também, e desejar boas-vindas a todos. Passo a palavra para a professora Amanda. Obrigada, Henrique. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Com alegria, estamos aqui no nosso 14º encontro do ENG na Cena. Todos os nossos encontros estão gravados aqui, como a professora Aline disse, e esse é o nosso 6º encontro de 2022. A gente vai ter encontros até dezembro, alternando dias e horários, né? Como vocês já sabem, tem dia que a gente está de tarde, tem dia que a gente está aqui à noite. Uma vez ao mês, a gente faz uma discussão de um filme. O filme de hoje, então, é o filme Índio Cidadão, que é um documentário que promove uma reflexão fundamental, importante e urgente sobre os direitos indígenas e faz uma denúncia do genocídio cometido no nosso país, desses povos. É um documentário que mostra a luta dos povos indígenas e acredito que seja uma discussão que seja importante para a formação de professores e para pessoas cidadãos comuns que não são professores, que são de diversas áreas. Essa discussão é fundamental em todas elas. Bom, o nosso próximo filme, então, será o filme Juízo. O filme é um filme de 2007, também é um documentário. É um documentário que vai falar um pouco sobre a questão de presídios, Ai, perdi a palavra, mas é da mão armada que chega nos cidadãos, mas que não chega à mão social. Não vou dar mais spoiler sobre ele, não. A discussão vai ser com a Carol Amorim, no dia 16 de novembro, aí vamos estar à tarde.
de 16 às 17h30, mas fica já o convite aí para vocês. Obrigada, a presença de todos vocês. Bom, pessoal, lembrando também, tá, que nós vamos fazer, como sempre fazemos, certificado de participação para aqueles que desejarem, ok? Então, aí vocês acompanhem durante a sessão, vai passar um link no Google Forms, então vocês colocam os nomes e os e-mails, e em até 30 dias a gente encaminha para quem desejar certificado de ouvinte, tá? Que é feito pelo nosso centro de extensão da Faculdade de Educação da UENC. Bom, então agora vamos apresentar o convidado da noite, nosso querido professor Adriano Toledo Paiva, que nós tivemos, assim, a imensa satisfação de trabalhar com ele durante um tempo lá na Faculdade de Educação da UENG, e que é um exímio pesquisador, né? Bom, o vínculo dele, ele é doutor em História da UFMG, na UFMG, ele é graduado em História e Artes Visuais, cursou o mestrado e o doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta instituição, também desenvolveu seu estágio de pós-doutorado com apoio da CAPES, estuda as populações originárias da América Portuguesa e temas ligados ao ensino de História e à diversidade. Dentre suas principais publicações estão os livros publicados pela editora Fino Traço, Os Indígenas e os Processos de Conquista dos Sertões de Minas Gerais, e também o livro A História Indígena na Sala de Aula. Querido Adriano, esteja à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite. Agradeço imensamente pelo convite, as professoras Aline, professora Amanda. Gostaria também de agradecer aos integrantes do projeto, né, o Henrique Guerra e a Letícia Moreira. Também gostaria de agradecer a presença do Cristiano e do Miquel nessa nossa transmissão, né, os nossos tradutores, intérpretes de Libras. É um grande prazer poder contar com esse recurso na nossa apresentação, né, tornando mais acessível a nossa fala, né. Bom, vamos apresentar primeiro o título, né, desse documentário. E aí, por que Índio Cidadão, né? Bom, o título desse documentário vem com esse tom de pergunta, e é uma provocação que nos convida a refletir e compreender, né, sobre a perspectiva dos povos originários acerca desses enfrentamentos políticos e a garantia de direitos da terra, né, e o respeito pelo modo de vida tradicional, né? Então, essa pergunta nos faz refletir, né? Quando o índio foi cidadão? Né? O índio realmente é um cidadão? Em que momento ele se tornou cidadão? Como que se configura essa cidadania? Então, o documentário ele vai partir destes pressupostos ou destes princípios, né? Essa é a principal questão que vai perpassar esse documentário, né? Vamos agora ver parte da ficha técnica deste documentário, no slide 2. Bom, o documentário Índio Cidadão é uma realização de 7G Documenta, Machado Filmes, Argonautas, 400 Filme, Base Coletiva Audiovisual, e conta com patrocínio do Fundo de Amparo à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e outros apoiadores, inclusive associações dos povos indígenas e os povos indígenas integrantes no documentário. Bom, nós sempre o documentário, né, do ano de 2014, com direção de Rodrigo Guarani Kaiowá, e tem duração de 52 minutos, né? É um trabalho coletivo muito interessante, né? Bom, nós sempre vamos ouvir notícias, jornais, revistas na internet, ou mesmo nos livros didáticos que utilizamos na escola, o tema dos povos indígenas, né? Como essas mídias, esses espaços institucionais abordam essas culturas?
como empregar esses textos, matérias, documentários, filmes, em nossos procedimentos didáticos e pedagógicos. Quais objetivos destes discursos e a quem eles se destinam? Então, aqui na nossa metodologia de trabalho, nós vamos pensar na importância desse conhecimento, dessa realidade das sociedades do passado, né, dessa realidade cultural, desse repertório, para analisar as representações sociais e culturais dos povos indígenas, não incorrendo em análises reducionistas e anacrônicas. Como a professora Amanda nos informou, né, é um tema muito caro para a educação. E desde o ano de 2008, nós temos a Lei 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Essa legislação, ela enfoca principalmente nas disciplinas de linguagens, literatura, artes visuais, história, a abordagem desses temas, sendo parte primordial da formação do professor, né, e da formação da cidadania nos nossos educandos, né, na construção da identidade, da subjetividade dos nossos alunos. Então, por isso, esse tema é tão caro à formação do pedagogo, à formação das licenciaturas. Bom, ao longo do filme, desses 52 minutos, é apresentado e narrado por indígenas. Aqui nós trazemos os atores dessa história, o seu discurso, ele é apresentado. Bom, temos aí, nesse documentário, o depoimento da liderança Valdelice Veron, que conduz grande parte do documentário, e ela fala sobre as constantes ameaças e a morte, né, muito presente na família dela, né, desde, inclusive, quando o pai dela foi brutalmente assassinado, né, o cacique Marcos Veron, em 2003, e ela vai falar sobre os principais dilemas que a sua etnia, né, os Guarani Kaiowá, estavam passando aí naquele período, né? Grande parte das imagens foram registradas no ano de 2013 e o documentário sendo veiculado em 2014. Né? Então, a gente vai observar essas fontes, né? E o filme aqui serve como uma fonte histórica. Por quê? Porque traz as diferentes narrativas de diferentes sujeitos, né? E aí a gente pode observar também a presença de alguns documentos escritos e da época que são apresentados nos documentários, falas da Constituinte no período da Constituição de 1988 também estão impressas aí, muito também de análise de gestos, rituais, da corporeidade, da autorrepresentação, das expressões que são utilizadas por esses povos indígenas na cena política, durante essa apresentação no Congresso Nacional, né, apresentação para aclamar para pedir, né, justiça, né, pedir reparação. Então, a gente tem aí uma forma de expressão importante, né? Vamos no slide 3, né? Esse filme marca aí, de certa forma, uma comemoração de 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Né? Então, ele vai apresentar esse resgate audiovisual deste período, né, como eu disse, quando esse movimento indígena constituído e que se constitui em face do debate da Constituição de 88, se apresenta aí na Assembleia Nacional Constituinte, né, nos anos de 1987 a 1988. Né? Nós vemos aí imagens do documentário que nós vemos a defesa da emenda popular da União das Nações Indígenas na plenária da Câmara dos Deputados é realizada pelo indígena, uma importante liderança, Ailton Krenak, né, do povo Krenak do Rio Doce, de Minas Gerais, né, uma importante referência,
um grande intelectual, vem produzindo muitos livros, né, e sendo debatido, professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela Universidade de Brasília. Então, uma liderança de longa data que tem todo o seu reconhecimento, né, na produção do saber, desses saberes, né. E aqui a gente vê as principais entrevistas desses indígenas nesse período, né, o próprio Ailton, que a gente observa, né, e aí cumpre ressaltar, né, um trecho do documentário em que ele faz a defesa dos povos indígenas, né, em que ele vai dizer que um povo que dorme em casas muito rústicas, em esteiras no chão, não pode querer ameaçar a propriedade de ninguém, o capitalismo ou a produção. Então, sem dúvida, um documento muito importante e que todos devem conhecer, vale muito a pena, né? O Álvaro Tucano e as principais lideranças naquele momento, né, de mobilização. Davi Compenágua, Mário Juruna, Moura Tucano, Paulo Paiacã, Piracumã e Alapiti e o cacique Raoni. Né? Então, foi um momento muito marcante nesse processo de discussão e essa intervenção dessa imagem que nós vemos do Ailton Krenak, quando ele pinta o rosto de tinta de urucum, torna-se aí uma expressão muito importante para pensarmos aí essa discussão sobre os direitos dos povos indígenas na Constituição de 88. Tá? Vamos ver o slide 4. E aí a gente vê os dois momentos, né? O Ailton Krenak em 1987 e ele em 2014, né? Ele jovem, nesse período da militância na Constituinte, e agora um pouco mais maduro já, consolidado, né? Como uma liderança consolidada, um intelectual consolidado, né? No filme a gente vê, e é muito interessante nós pensarmos esse documentário como um documentário em 3 tempos. Ele é pensado numa perspectiva, né, em 3 tempos: passado, presente e futuro, né? Na medida em que ele vai discutir esse passado dessas populações originárias e, a partir dele, mostrar como no presente eles reconstroem, reconfiguram, dialogam com esse passado e também traça perspectivas de futuro, mostrando as expectativas, os anseios, as políticas que esses povos vão construir, as próprias identidades, né, em construção neste período. Então, a partir daí, a gente pode pensar o documentário nesse diálogo desses 3 tempos, né, nessa narrativa. Ele é construído sempre nessa retomada, né, criando essa perspectiva. No slide 5, nós vamos pensar aí exatamente nessa questão da temporalidade, né? Ele vai mostrar esse período da Constituinte e o período posterior a ele. E nós vamos ver também aqui, né, como principal fonte, no ano de 1993, né, quando há uma discussão pela demarcação de terras, né, e aí também no ano de 2013, quando o movimento indígena leva uma discussão muito importante em pauta para Brasília. Então, aqui a gente tem esse recorte, né? Esse recorte da luta do movimento indígena, né? Pela incidência política da articulação dos povos indígenas do Brasil no Congresso Brasileiro, em 2013, pela manutenção dos direitos conquistados diante da investida anti-indígena de uma bancada ruralista, né? Que apresentou naquele momento a PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional, número 215 do ano 2000, né? Então, o que estava em discussão aí era uma ameaça aos territórios indígenas, porque com a aprovação dessa PEC, a aprovação desses territórios passaria imediatamente ou necessariamente pelo Congresso. E o Congresso é formado por uma bancada ruralista, né, com grandes proprietários de terra, e com interesses no agronegócio, o que poderia prejudicar a questão dos direitos à terra e territoriais desses povos, né?
Bom, a história da ocupação desse plenário da Câmara dos Deputados, nesse abril indígena de 2013, e aí a gente pode observar que foram ações articuladas ao longo de todo o ano de 2013, né? Foram ações incansáveis. Nós podemos observar aí o ano de 2013, eles prepararam constantemente inúmeras ações em Brasília, né? O documentário mostra o encadeamento temporal dessas ações, culminando com a queima dessa proposta, queima simbólica, né? Dessa proposta que foi arquivada depois da luta desses povos indígenas, né? Interessante observar também como o documentário ele constrói essas cenas a partir das imagens cedidas pelos arquivos da TV Câmara e também pelos arquivos dos próprios povos indígenas, né? E também da imprensa do período. É muito interessante observar como é construída essa configuração, né? Essa obra audiovisual, né? Então, a gente tem aí a construção de um enredo muito interessante com a participação de muitas lideranças indígenas, né? E também essas lideranças num grupo de discussão política, né? Na Câmara dos Deputados, em reuniões, em comissões. E aí a gente vê o Aurivan Neguinho Trucá, Dinamã Tuxá, Ninauá Rinucuim, o Paulo Tupiniquim, a Sônia Guajajara, e muitos outros, né, sendo reflexo desse protagonismo indígena contemporâneo e esse movimento coletivo da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, e esse movimento perpassou todo o ano de 2013, né. Então, nós estamos aqui diante de uma discussão, né, sobre a participação política e cidadania dos povos indígenas, né, e esse documentário traz fortemente o indígena como sujeito dessa história, e a gente pode observar as discussões sobre a questão territorial, né, os indígenas vão demonstrar que na Constituição de 88, as terras indígenas passam a ser patrimônio da União e são inalienáveis. Então, o direito indígena ele não depende da demarcação de terra, ele é um direito de origem, originário, né? E os indígenas mostram também a preocupação com a questão ambiental, ou seja, mantendo a terra indígena, mantendo as propriedades indígenas, é possível assegurar a manutenção de uma estabilidade do meio ambiente, né? Um retrocesso de desmatamento, enfim, é uma perspectiva de futuro, né? A forma como o indígena lida com a terra, né? Bom, no nosso cotidiano discente, a gente sempre observa, né? E no docente também, como existem discursos com um certo tom de surpresa e admiração quando a gente observa os indígenas com camisas de futebol, shortinhos de futebol, maquinando, operando as câmeras digitais, celulares de última geração, estudando em universidades, fazendo cursos de aperfeiçoamento, capacitações à distância, mestrado, doutorado, acompanhando as novidades do mundo pela internet em tempo real, em televisores, sinais digitais, nas redes sociais, nas suas aldeias. Mas, infelizmente, nos nossos espaços escolares, nós ainda observamos a imagem de um indígena relegado ao passado, a uma ancestralidade, o indígena amorfo, isolado culturalmente e fadado à extinção devido ao apego aos seus antigos costumes ancestrais. Bom, nós temos aqui, nesse documentário, a chance de desconstruir esses paradigmas que são dados no cotidiano escolar, que são dados em alguns materiais didáticos, né? Bom, então a gente tem que entender que a sociedade brasileira, por muito tempo, considerou a trajetória e a cultura desses indígenas como distoante desses modelos nacionais, contemporâneos, racionais, e surge uma ideia de uma incapacidade deles viverem no mundo colonial e no mundo nacional.
Aqui nós vamos discutir brevemente como essa imagem ela foi construída ao longo da nossa história e como isso permaneceu aí até 1988 e como que esse documentário é importante, né, que mostra realmente essa virada histórica, né, na construção desses sujeitos, né. No período colonial, a condição do índio era incapaz, né. Eles pensavam o índio como um incapaz, ele não tinha possibilidade de se autogovernar e vivia sob a tutela do Estado, do diretor dos índios, de missionários, de padres. E ainda no período colonial, essa responsabilidade da administração dos índios coube também aos civis e aos militares, não só aos padres, né? Então havia a ideia de uma tutela. E aí, mesmo após o século XIX, as transformações ocorridas foi numa tônica que manteve a ideia de uma assimilação desses indígenas pela cultura brasileira, né? E a Constituição de 88, ela rompe com essa ideia, rompe com esse pensamento, né? E a conquista colonial, o mundo colonial, traz aí a luta pela terra, que vira uma arena de contendas, de guerras estabelecidas, e aí uma disputa por ouro, pedras preciosas, terra, madeira, e pela ocupação do espaço, né? E nós continuamos ainda nesse mundo colonial, né, da exploração colonial. Isso vai constituir um elemento decisivo para a compreensão da história desses povos, porque eles vão passar por um longo período de sanção do Estado ou de enfrentamento com o Estado, que tinha o interesse de convertê-los à fé católica, à fé cristã, né, e reduzi-los à civilização. A ideia de civilização vem muito forte, né? E o que nós vamos observar é que essas desapropriações, essa desterritorialização desses povos indígenas, ela caminha muito, muito lado ao lado desse processo colonial, né, esse processo de exploração colonial. E muitas vezes o processo educativo, como eu mencionei anteriormente, era um processo que promovia a aculturação desses povos, né? Então, paulatinamente, essa política indigenista ela foi se configurando, mas com a ideia de que os indígenas deveriam ser integrados à civilização. É como se fosse necessário evitar que esses indígenas atrapalhassem o progresso do país. E aí, nas primeiras décadas do século XX, nós podemos observar aí que as frentes de expansão do país, principalmente para a região do bioma Amazônia, né, esses indígenas que foram contatados pela colonização, eles passaram a servir nessa empreitada de expansão. Bom, então até aqui a visão dominante desse indígena era que ele era um ser em estado transitório e ele deveria evoluir e tornar-se um trabalhador rural ou um proprietário urbano, enfim. Já em 1910 foi estabelecido no Serviço de Proteção aos Índios, na localização dos trabalhadores nacionais, com sede no Rio de Janeiro, que visava a proteção e a integração dos índios e atuava junto a trabalhadores rurais. Em meio a este processo, a integração do índio à sociedade nacional, aí criaram o Serviço de Proteção ao Índio, né? Em 1928, ainda regulamenta-se com a Lei 5.484 a condição jurídica e a capacidade civil do indígena sobre a tutela direta do Estado. Em 1934, pela primeira vez, ele é citado em uma Constituição Federal, e no artigo 129, restrito à questão de terras, tá? E destacando que seria respeitada a posse de terras dos silvícolas, que nelas se achavam permanentemente localizados, sendo-lhe, entanto, vedado aliená-las. E aí
Fecha aspas dessa citação. Nas próximas constituições, de 37 e 46, mantém o reconhecimento do direito do índio à propriedade das terras onde eles estivessem localizados, né? Mas nos anos seguintes, de 64 a 1985, que foram os anos da ditadura militar no Brasil, foram anos de extrema violência, e os indígenas sofreram torturas, assassinatos, desaparecimento de pessoas, censuras, castração de direitos de cidadão, perseguição aos indígenas que se opuseram à ditadura civil-militar, violação de direitos humanos de povos indígenas, crime de lesa humanidade. Em Minas Gerais, nós tivemos presídios indígenas, né? Várias lideranças, vários povos foram deslocados para presídios no leste de Minas Gerais, né? Que concentrava essa população desterrada, né? Nós também tivemos uma polícia militar indígena. Enfim, o aparelho estatal vai aí usar de extrema violência contra esses povos, né? E esses agentes públicos, em 1973, também na ditadura, eles vão dispor sobre essa relação do Estado com os povos indígenas na direção ainda de uma tutela estatal. Nesse período, é criada a FUNAI, né, na ditadura militar. E aí a gente tem a ideia ainda de uma integração do indígena pela educação e uma suposta comunhão da ideia de um nacionalismo, a ideia da nação, do patriotismo, de inserir esse indígena no mundo do brasileiro, né? Então, era a ideia mesmo do apagamento, né? E eu trago essas informações para mostrar como que nós vamos construindo esse apagamento na história. Vamos ao slide 6. No slide 6, nós vamos ver aí a solicitação que é feita pelas lideranças indígenas no momento em que elas estão em Brasília, na discussão da Constituinte. E nós temos aí o pedido, né? Esse é um documento que está presente no nosso vídeo, né, que nós assistimos para esse nosso encontro, e que é uma proposta popular de emenda ao projeto de Constituição sobre a questão das populações indígenas no Brasil. E ali, nesse documento, os indígenas manifestam, né, reconhecimento da sua organização social, os seus usos, costumes, línguas e tradições, e a demarcação de terras ainda não demarcadas. Então, os indígenas apresentam, neste momento, em Brasília, e discutem sobre o que eles gostariam, né, na Constituinte, né, quais eram as perspectivas, quais eram os horizontes desse agrupamento, né, dessa discussão política que foi feita neste período, né. No slide 7, eu coloquei aí um trecho, né, da Constituição, numa seção intitulada dos Índios, né, que integra o título 8, né, da Ordem Social, no artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a partir desse exposto, a gente vai observar como que as sociedades indígenas, elas, em sua diversidade no território nacional, elas vão ter assegurado aí as suas particularidades, as suas especificidades étnicas, regionais, de ecossistemas, de biomas, né? E esses direitos passam a ser inquestionáveis, né? E aí a Constituição também vai enfatizar essa relação muito intrínseca entre a cultura e as terras, assim como a valorização das suas linguagens e de suas culturas. No ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também vai discutir muito sobre o direito
e aí o direito garantido pela Constituição dos povos indígenas ter uma educação escolar, intercultural e bilíngue, né? Esse direito é discutido também por essas populações neste período, né? Em 1988, né? Em 2013 também, nesse documentário, nós vemos ecos dessa discussão, né? E por interculturalidade ou por intercultural, entende aqui uma educação voltada para o diálogo entre a cultura, baseada no respeito às diferentes identidades, pela interação e pela interlocução, e a utilização das línguas indígenas, das línguas originárias, né, nos processos de ensino e aprendizagem, e o desenvolvimento de currículos e programas específicos, elaborados com a participação dessas comunidades indígenas. Em alguns casos, esses materiais são elaborados por professores indígenas, pela comunidade indígena. Então, a gente pode observar os avanços aí, né, que essa sociedade ela angaria diante dessa aprovação da Constituição, né, nos processos educativos. Vamos ao slide 8, né, e a gente trabalhando naquela perspectiva temporal, nós vamos trazer algumas questões contemporâneas aí no debate da cena indígena, né? Como está essa cena a partir desse filme? Será que em 8 anos, desde 2014, houveram muitas mudanças neste debate? Bom, a princípio, nós podemos dizer que esse documentário continua muito atual, né? E ainda bastante em diálogo com a cena contemporânea, né? Nós temos aí uma discussão atual, né, sobre a proteção ambiental da Amazônia, né? Nós podemos observar, por exemplo, que o desmatamento de uma porção gigantesca, né? Segundo o Observatório do Clima, nós temos aí, no início do governo Bolsonaro, né, os dados de 7.500 mil quilômetros quadrados, né, chegando a 13 mil quilômetros quadrados de devastação da floresta no ano de 2021, né, isso com os dados do Observatório do Clima. Então, a gente observa a discussão da proteção ambiental e os povos indígenas atrelados a essa proteção, né, tendo em vista que nós podemos observar que nos últimos 30 anos, a devastação em terras indígenas chega a 1,3%, segundo estudos, né? Então, os indígenas são responsáveis pela conservação dos biomas, pela conservação dos ecossistemas. Então, por isso, é tão importante nós discutirmos a manutenção dos direitos e dos territórios indígenas, né? Atualmente, nós temos uma discussão sendo traçada por um dos candidatos, né, a presidente, para a criação de um Ministério dos Povos Indígenas, né, como perspectiva de futuro. Isso cria para esses sujeitos uma nova relação com essas políticas, né? É possível que eles deixem de ser tutelados pelo Estado e passam a gerir sua própria trajetória, né? É uma questão. E nós temos que pontuar também um movimento que foi chamado de Bancada do Cocar, né? Nós tivemos nessa última eleição 186 candidaturas indígenas. E dessas candidaturas, 161 candidaturas foram deferidas. Houve uma grande quantidade, né, de representantes de candidaturas, por exemplo, em São Paulo, né, tivemos 20 candidaturas, Roraima 32 candidaturas, em São Paulo foram 13 candidaturas, eu me confundi. E nós podemos observar os principais partidos políticos, né, o PSOL, o PT e a Rede, né, o PSOL com 25 candidatos, o PT com 22 candidatos e a Rede Sustentabilidade com 19 candidatos, né? Então, a gente tem um número expressivo dessa candidatura com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral,
né? E a gente observa esse mesmo organismo, né, a PIB, esse organismo indígena, né, essa organização indígena, ela lança essa campanha, né, indígena. E aí vale destacar a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, que foram indígenas eleitas, né, em São Paulo, em Minas Gerais. Bom, a Sônia, inclusive, é uma das personagens deste documentário, né? E foi criada essa articulação chamada aí de bancada do COCAR, né? Bom, o que é essa discussão sobre o marco temporal, né? A tese do marco temporal foi uma tese levantada por essa bancada ruralista no Congresso Nacional e setores ligados ao agronegócio, que quer estabelecer uma data para que um determinado território possa ser considerado indígena, né? Ser considerado terra indígena. Então, é como se tivesse estabelecendo, aí, voltando na questão histórica que nós traçamos, né? Quando que uma pessoa é indígena ou deixa de ser indígena, né? Quando que essa identidade ela é ou não compatível com o que é ser indígena, né? Um processo, o povo que vive há 500 anos em processo de contato com a sociedade nacional, de expropriação de terras, de embates, de conflitos, como definir a historicidade de um território a partir desses embates, né? Então, a gente vê, com base na Constituição de 88, com base nas discussões feitas por esses sujeitos, que o marco temporal ele é inconstitucional, né? E que o marco temporal, em certa medida, essa discussão pode, inclusive, ferir e fragilizar os direitos conquistados pelos indígenas, né? Na medida em que pode ser questionada a posse ou a titularidade de algumas terras, né? Então, a gente tem aí uma tentativa dos parlamentares em desagregar essas políticas configuradas por essa população, as conquistas realizadas e empreendidas por essa população, né? Então, sendo muito urgente, como o próprio Ailton Krenak menciona, né, no vídeo que nós assistimos, por ali já passaram atores pornôs, palhaços, uma gama de inúmeros personagens, né? Então, a necessidade de eleger indígenas para lutar por essas causas e para apresentar as políticas aí no nosso parlamento, né? Então, essa necessidade. Bom, pensar aqui nesses diversos territórios indígenas, né? Pensar que a instituição de uma política que discuta ou que pense esse marco temporal pode prejudicar os indígenas e as suas demarcações, né, suas futuras demarcações, né, e também atrapalhar na sobrevivência e na manutenção da cultura desses povos, uma vez que a terra é parte integrante e primordial da cultura indígena, né? Bom, e cumpre ressaltar que o marco temporal também coloca em risco as florestas brasileiras, né? Tendo em vista que nós mencionamos que os povos indígenas, eles fazem aí a proteção dos nossos ecossistemas, a nossa proteção florestal, né? São guardiões desses espaços, desses saberes, né? Enfim, há também um outro fator, que são os chamados povos isolados ou povos não contactados ou não inseridos à sociedade nacional, né? As terras indígenas ou os territórios indígenas são garantia de proteção desses povos, né? É garantia de que nós possamos manter essa diversidade cultural, manter a sobrevivência desses sujeitos em nosso país, né? Então, é um dever do Brasil, né, que sempre desapropriou e desagregou essas culturas, manter a cultura desses indígenas, né?
fazer com que eles não sejam realmente contactados por essa sociedade nacional, para que eles não sejam dizimados, né? Bom, para concluir, né, nesse tempo de perspectiva aqui dos debates atuais, eu acredito muito que os povos indígenas eles podem contribuir de uma maneira muito efetiva para o aprimoramento dos nossos saberes e das ciências no mundo contemporâneo, né, apresentando dinâmicas possíveis para pensarmos a nossa relação com os meios de produção material, com a natureza, e para problematizar também as nossas vinculações políticas e identitárias, né? Qual o caminho que nós queremos seguir, né? Como vamos ser cidadãos? Nós somos cidadãos? A pergunta que esses indígenas, né, que os índios cidadãos trazem para o nosso debate de hoje, né? É possível configurar uma cidadania no nosso momento atual? Como eu tenho manifestado a cidadania no meu cotidiano? Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos, viu, Adriano? Você colocou assim uma série de coisas muito interessantes para a gente refletir aqui, né? E aí eu vou colocar uma primeira questão, que até eu tinha feito, mas você já falou, mas eu queria aproveitar para estender um pouquinho sobre alguns acontecimentos, que é justamente como pensar a possibilidade deste documentário nos dias atuais em um governo de extrema-direita. Porque o documentário, ele vai falar, né, que mesmo no governo de esquerda, você tem, ao considerar de esquerda, você tem lutas em relação aos povos indígenas. E ele traça, inclusive, as grandes lutas para a Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, aspectos que vêm derrotar os direitos dos indígenas, né? Então, aí a gente pensar isso num governo como o nosso, de extrema-direita, é algo assim ainda mais complexo, né? Porque ainda você tem um discurso ainda de uma maior negação, obviamente, desses povos. E nós tivemos aí recentemente, né, aquela questão lá na Amazônia, né, da morte do jornalista, do outro cara que defendia os direitos dos indígenas, que tinha trabalhado na FUNAI. Qual a perspectiva que você vê numa lógica assim, da extrema-direita crescendo no mundo, no Brasil com a Amazônia como está? Assim, o que você já tocou nisso, né? Mas ao mesmo tempo também você também disse que o Congresso ele teve a entrada de representantes indígenas. Como é que você vê esse turbilhão de coisas aí nessa beirada dessa eleição? Bom, nós vemos no governo atual, né, o ministro do Meio Ambiente que durante a pandemia ele manifesta, né, numa reunião ministerial, vamos aproveitar a pandemia e vamos passar a boiada, ou seja, né, passar por cima do direito de indígenas, quilombolas, de pequenos proprietários rurais, enfim, né, passar por cima de leis estabelecidas para a proteção ambiental, né? Então, isso já cria aí a configuração do nosso sistema, né? O Brasil sendo acusado e perdendo postos e financiamentos por não cuidar da Amazônia, né? Então, o cenário internacional muito ruim, né? A visão internacional sobre o Brasil com relação à questão ambiental, ela está muito depreciada, né? Ou ela está bastante oscilante com relação às discussões feitas pelos países nos últimos anos, né? O que nós temos observado, e aí eu posso endossar, é como que há uma sinonímia, uma possibilidade de conexão com as práticas que estão acontecendo no tempo presente com o período da ditadura militar, né? Por exemplo, grandes projetos da ditadura militar que graçaram a Amazônia, né? Exploração de minérios, de ferro, construção de estradas,
durante esse projeto desenvolvimentista que realmente causou um grande impacto nessa região. Então, a gente pode, inclusive, observar aí conexões, né, desse discurso da ditadura militar com o período contemporâneo, né, no que tange especificamente a essa relação com os povos indígenas, né. Se a gente for voltar observar, né, esses grandes projetos aí que foram implantados na Amazônia, né, guardam grande semelhança com o que nós temos observado no atual governo, né? Um projeto de assimilação, um processo de modernização dessa área, e realmente é algo que é caótico e catastrófico, né? Com relação às candidatas que foram eleitas, nós podemos esperar a participação delas, né, para garantia desses direitos e, ao mesmo tempo, para lançar luz sobre esse debate dos povos indígenas, do território indígena no nosso parlamento, né? Então, eu acho que esse assunto ele vai ser mais debatido, né? Acredito que teremos aí dificuldades, né, para implantar algumas políticas, tendo em vista que grande parte, né, do nosso parlamento é composto por essa direita, né? Então há uma dificuldade de diálogo, né? Mas é interessante a gente pensar nessa questão da Constituição, né? E pensar também que numa sociedade democrática existem limites de ação, né? E é interessante como os indígenas, nesse documentário, eles se municiam da Constituição como uma ferramenta, né? E como discurso, né? Alguns chegam a falar, a minha palavra virou documento, virou palavra impressa, né? A palavra que é algo primordial, né, nos processos de ensino, de aprendizagem, de disseminação cultural na língua indígena, passou ali a ser impressa, né? Virou lei. O homem branco tem que lembrar que isso aqui é lei. Então, eu acho que acreditar, né, nesses princípios, né, como eles acreditam, nesses princípios constitucionais, nesses princípios democráticos, acreditar nessa estrutura democrática que elegeu, inclusive, essas representantes indígenas, é uma esperança, né, para todos nós. Então, acreditar nisso. Acho que os indígenas trazem essa lição também aí nesse documentário, né, de como a gente pode exigir os nossos direitos, né, na medida em que, como eu estou hoje me relacionando com a sociedade brasileira, eu estou deixando a boiada passar ou eu vou fechar essa porteira e dizer, não, aqui não, essa boiada não passa aqui não. Não é dessa forma, né? E é o que eles fizeram. Eles ficaram durante um ano em Brasília discutindo algo, no ano de 2013, discutindo algo que impactava brutalmente os direitos assegurados pela Constituição, né? Então, a gente tem que... Acho que esse documentário planta essa semente e faz a gente pensar as nossas práticas, né, como cidadão brasileiro mesmo. Joia, Adriano, joia. É interessante porque você fala de esperança, né? E se a gente, e aí vamos lutar pela democracia justamente para ter esses espaços de esperança. E a entrada dessas indígenas é uma grande esperança, né? E que entre mais, né? Que ocupe mais esse espaço. Exatamente. Aliás, muito falado no documentário, né? Da ocupação do espaço, né? E da cara daquelas pessoas quando os indígenas ocupam o espaço. E como eles ficam assustados, né? Porque é um lugar geralmente de pessoas engravatadas. Em 88, entraram indígenas com as suas roupas tradicionais, né? As roupas da aldeia, do cotidiano da aldeia, né? Então, esse lugar de homens engravatados, polidos, ouvindo ali o canto de guerra desses indígenas,
munidos com todo o seu repertório ancestral, né? Isso causa esse estranhamento, né? É interessante observar esse choque cultural no documentário, né? É muito interessante. É muito interessante, inclusive do próprio presidente da Câmara dos Deputados, que ele fala o tempo todo, você tem que manter o respeito, como se a presença dos indígenas ali fosse uma falta de respeito. Exatamente. Né? Esse estranhamento dele não dá conta de conviver com o diferente. E é interessante observar, assim, em que medida que ele não reconhece nesses sujeitos o direito de estarem naquele espaço, né? Será que se a invasão fosse de outros sujeitos, será que seria questionado o decoro, aquela casa, aquele local? Enfim, né? É algo a se pensar, né? E como que esses espaços institucionais, eles muitas vezes são pouco porosos, né, para a entrada desses sujeitos, né, nesse espaço. A entrada que eu digo é a entrada livre mesmo, né, quando esses sujeitos, eles têm que provar que eles têm uma reunião dentro do Congresso para entrar, e são impedidos, né. Então, como que na casa do cidadão ele não pode adentrar, né? Eles relatam essa dificuldade de participar das reuniões nesse período. Realmente é a nossa sociedade, infelizmente, né? Mas é preciso lutar, né? Bom, outra questão, então, da professora Amanda. Ela coloca o seguinte: como trabalhar a questão indígena com a educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, sem tratar apenas no Dia do Índio, pintando as crianças e colocando um cocar de papel. E aí, só abrindo um parênteses, gente, que a gente colocou os 2 livros do professor Adriano, que tratam da temática indígena aqui no chat, inclusive um sobre a história indígena em sala de aula, tá? Quem quiser conhecer, vale a pena. Mas a sua fala é sua, Adriano. Muito boa essa questão, né? A ideia de comemorações, ela é muito constante, né, na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Primeiro, tentar não trabalhar com essa ideia de eventos, né? Tentar pensar mesmo na própria legislação que diz, olha, esse conteúdo pode ser trabalhado ao longo de todo o ano escolar. Então, assim, não trazer o tema do indígena ou as discussões sobre cultura indígena apenas em datas comemorativas ou em dias comemorativos, né? Eu entendo muito que essa dinâmica de se pintar as crianças e produzir a ideia de um cocar indígena, né, fantasiando as crianças, seja algo extremamente lúdico e interessante, né, e faz parte dos processos educativos a inserção dessa perspectiva, né, do brincar, e de se divertir, né, mas é necessário que o professor ele trabalhe de uma outra maneira. Por exemplo, vamos fazer uma pintura corporal, então vamos discutir qual o sentido dessa cultura corporal nessas sociedades, o que representa os grafismos indígenas, qual é a questão social por trás desses grafismos. Então, acho que é o professor tentar se apropriar da cultura indígena e colocar essa cultura aí nas suas práticas, né? E trabalhar isso de uma forma a compreender a sociedade indígena, né? Então, eu acho que outro instrumento muito importante é trazer esses sujeitos indígenas, né, a produção desses saberes indígenas para a sala de aula, que é o caso, por exemplo, de inserir a literatura de autoria indígena nas atividades. Também é uma boa saída, uma boa estratégia, né? Levando livros de autores indígenas para a dinâmica e para o cotidiano escolar, né? Então, em atividades de leitura, levar algum livro, por exemplo, do Daniel Munduruku,
ou de tantos outros autores indígenas já publicados, né? E fazendo com que os estudantes se conectem e conheçam essas culturas de uma outra maneira, né? E tendo como referência principal, né, a produção desses sujeitos, né? Trouxe algumas dessas ideias, né, que podem aí servir como subsídio para a elaboração mesmo de um projeto de ação social na educação, né, com base nesse tema. Muito legal, Adriano, muito legal. Por isso, gente, vale a pena ler o livro também lá do Adriano, quando ele fala da história indígena em sala de aula, e a gente pensar as nossas práticas, né? A gente tem um grupo aqui que é muito da pedagogia, que está lidando justamente com esse público, e aí é necessário a gente romper esses estereótipos que causam um preconceito, inclusive, né? Inclusive porque a Amanda, ela continua e ela faz o seguinte comentário: ela acredita realmente que precisamos conversar desde as crianças pequenas sobre a cultura indígena, ou as culturas, porque existem vários tipos de cultura. Então, não se justifica você ter um ensino mais problematizador no final dos anos do ensino fundamental ou no ensino médio, e nos anos iniciais, na educação infantil, a gente permanecer com alguns estereótipos preconceituosos, né? Então, é romper essa lógica, né? Porque essas coisas precisam ser trabalhadas realmente desde cedo. Exatamente. Acho que para abordar questões da diversidade cultural e aproximar, né, essa cultura que é brasileira, né? Muitas vezes a gente se aproxima dos temas de diversidade por outras vias, relegando a um outro plano as discussões que podem agregar tanto na formação dos estudantes, né? Como no caso da cultura afro-brasileira e na cultura indígena. Exato. E que são tão fundantes, né, da nossa sociedade, das nossas identidades, da nossa formação. Exato. Bom, pessoal, só uma questão que já está disponível a lista de presença para certificado no chat, tá? O Henrique já colocou aí para nós. Para quem quiser, é só preencher. Aqui, tem uma questão que eu fiz e uma outra pessoa fez junto. Então, é porque realmente ela é uma questão que está pegando. Olha só, sobre a nomenclatura. Eu vou ler as duas que são idênticas. Eu coloquei assim, a dimensão da nomenclatura, né? Hoje não se fala mais índio, embora eu ainda escute muito índio, inclusive na universidade, e sim povos originários. O que você acha? E tem uma outra questão da Leila Celestino, que é também nessa perspectiva. Ela coloca assim: com relação à nomenclatura, o correto seria usar índio ou indígena? Como mudar a palavra no texto constitucional? Ótimas questões, ótimas questões. Eu acho que perpassa por um caminho longo, né? A palavra índio, ela é utilizada historicamente. Então, por exemplo, ao narrar essa trajetória histórica do período colonial até o período da República, nós encontramos a palavra índio, né? Nós encontramos a palavra índio. O próprio documentário, né, tem o termo índio no seu título, né, na sua questão, na sua discussão. Então, remete muito a essa dimensão de um termo histórico, né? Não tem uma definição muito clara. Algumas pessoas associam às Índias, né? Que eles imaginavam ter chegado às Índias. Eu costumo também pensar um pouco na negação de Deus, né? Índio, né? Como se fosse algo... será que eles são humanos? Será que eles também fazem parte dessa tríade que era composta, né? Esse mundo triparte de América encontrada? Será que eles têm alma? Onde inserir esses sujeitos, né? Então, é algo que a gente aí não tem uma definição muito clara, né? Muitos povos indígenas não gostam de ser chamados de índio. Por quê?
Porque essa designação é como se ela fosse extremamente genérica, não abarcando a grande diversidade de povos, de linguagens, de culturas, né? Numa mesma etnia, com uma mesma linguagem, nós podemos encontrar diferentes povos com diferentes famílias, diferentes hábitos, diferentes questões culturais. Então, como se a palavra índio, ela trouxesse essa carga, né? É uma carga muito genérica, uma carga muito aglutinante dessa diversidade, né? A princípio, pensa-se em utilizar o termo originários, né? Eu acredito, sim, que para 88, né, essa ideia de índio, é claro que a gente está falando a história tem pensado esses temas em questão de 15 anos, que os historiadores têm pensado muito sobre os conceitos, a história dos conceitos, investigando isso, né? Então, a gente observa que no ano de 88, talvez essa não fosse uma questão, e o termo índio aparece nos documentos. Mas cumpre ressaltar que, nesse período, era preciso frisar essa identidade. Então, a gente também está diante de um período histórico, do mesmo modo em que o movimento negro teve que afirmar uma identidade num período, esse movimento indígena também teve que afirmar essa identidade índio. É como se eles tivessem pegado esse tema, esse termo, né, imposto pelo colonizador, e positivar isso no seu movimento político, na sua discussão política. Então, o termo índio aí, ele vem com uma questão política também, de uma identidade de um grupo, né? Então, por isso é tão importante esse procedimento histórico de tentar compreender os termos, né? Para essa discussão de 88, o termo índio aí se faz presente com uma discussão política, né, com uma discussão identitária do movimento indígena daquele período, que estava se configurando, né? Era um movimento muito nascente ainda, era dos anos 70, então ele tinha menos de 10 anos nesse período. Então o termo índio vem nesse sentido, como uma forma mesmo de configuração política para esses agrupamentos, né? Hoje em dia, nós falamos mesmo povos originários, né, remetendo, e indígenas remetendo a essa antiguidade no território, né, trazendo um pouco essa reparação também, né, histórica, para recordar, né, que essa terra era indígena. Exatamente. Vamos ver se a gente vai ter um ministério, né, dos povos indígenas aí. Eu acredito que isso possa, eu não sei ainda, assim, uma discussão política, como isso impactaria na FUNAI, né, que ainda hoje administra essas populações, as políticas relacionadas a essa população, né? Então, aí nós vamos ter, para essas duas parlamentares, né, citadas e alguns outros, essa percepção de como que essa política vai ser desenhada. Mas cumpre ressaltar a imensa qualidade do debate, das discussões, da formação desses sujeitos indígenas, né? O documentário também mostra isso, né? Como são pessoas engajadas politicamente, intelectualmente, preparadas para estar nesse debate político, né? Inclusive, nós temos um relato aqui, porque tá tantos elogios aqui, viu? Elogios vários da sua fala, né? Da Fernanda, da Luciane, e uma fala aqui da Valdiva, que coloca assim: nós indígenas somos diversos em língua, cultura e história. Muito legal. Muito legal. Bom presença aqui, viu? Muito legal. Aqui, então vamos para uma outra questão, que é a seguinte: é da Angélica Castro. Ela coloca lá: entendi que a relação entre Estado e povos indígenas é historicamente mediada pelo interesse do Estado nas terras indígenas. Nesse sentido,
qual o papel da educação em estabelecer perspectivas, aí vai para outra, que sejam mais duradouras sobre a cidadania indígena e que não passem apenas pela legislação. Acreditar na democracia e na Constituição é importante, mas me parece insuficiente, sabe? O que você acha? Nossa, essa pergunta é muito interessante, né? Eu vou citar um pouco da experiência que eu tive, né, e que agora eu voltei a ter com uma professora indígena, que ela foi me orientando numa pós-graduação Lato Sensu em Ouro Preto. O nome dela é Kelly Lima, né? Kelly Puyanauá. Ela é da etnia Puyanauá do Acre, do estado do Acre. E ela é professora indígena na aldeia. A aldeia dela fica em Manso de Lima. E essa aldeia tem 2 escolas e atende a 600 pessoas. Então, vamos pensar a questão da escola indígena. A escola tem a função primordial nessa comunidade. Por exemplo, nessa escola em que ela atua, são 22 professores, todos indígenas, todos residentes na terra indígena. E nessa escola, eles fazem um resgate da cultura, e eu digo resgate porque os mais velhos dessa aldeia faleceram. E só tem um indígena ancião que fala a língua. Então, a escola ela tem uma função primordial no ensino da língua indígena para essas crianças, que elas são alfabetizadas na língua puianaua, né, e na língua portuguesa. Então, é um processo mesmo de reconstituir essa narrativa e essa história e essa linguagem. E a educação ela tem uma função primordial. Então, por exemplo, a escola ela integra a comunidade por completo, associações dos indígenas, professores da língua indígena, os antigos moradores da aldeia. A escola está sempre em contato com essa mediação, né? Porque é uma educação intercultural, né? Parte dessa educação se dá na escola, parte se dá no período de campo, né? No período no sistema da pedagogia da alternância, né? Então a gente tem um outro tipo de escola, uma escola que está vinculada e atrelada ao território, né? Não é o caso dessa aldeia que eu citei, a pedagogia da alternância, mas nós temos casos de aldeia em que as crianças têm um período na escola, né, o tempo escolar, e um período em que elas passam na comunidade. Então, isso aí já é um instrumento para criar uma identidade e criar uma ligação da escola e da cultura indígena com o seu território, né? Então, a gente já observa como aqui é tão rico pensar, inclusive, nessas práticas da educação escolar indígena, como um instrumento mesmo pedagógico e de pensamento para refletirmos sobre as nossas escolas, né? Sobre as escolas que nós temos, né? Já que a gente fala tanto de interdisciplinaridade, interculturalidade, né, nos nossos currículos, por que a gente não observa mais essa estrutura, né? E a gente observa muito, de uma forma muito eficiente, né? Para o caso dessa comunidade Puianauá, a escola está o tempo todo em mediação com a associação de moradores, com a associação indígena, com as lideranças da comunidade, com o cacique. A escola está em contato direto com toda essa estrutura que orquestra a vida na comunidade. Então, é muito patente observar como que essa educação específica, né, para cada povo cria esses laços com o território. Para o caso dessa etnia, especificamente, que eu citei como exemplo, a educação resgata a língua, resgata a cultura, resgata a identidade. Por quê? Existiu uma geração, talvez a geração da faixa de 20 a 30 anos,
em que essa cultura tradicional, ela começou a se perder. Então, nessa geração contemporânea, a escola está tendo uma função primordial com essa educação intercultural, né? Porque, em alguns casos, essa faixa etária citada, de 20 a 30 anos, muitos não falam a língua, por exemplo, porque foi um período em que as escolas não ensinavam a língua indígena, né? Então, é bem interessante a gente observar isso, como que a escola ela tem uma função muito importante na construção dessas identidades, né? Na construção desse ser indígena. Essa escola que era uma escola que servia ao Estado como uma forma de tirar desse sujeito a sua identidade indígena, hoje ela reforça essa identidade, ela constrói essa identidade, né? Isso é muito interessante observar isso, né? E eu estou acompanhando esse trabalho dela, e a gente vai fazer um texto agora juntos, né? A gente já produziu um texto juntos e a gente vai produzir mais um sobre essa relação comunidade-escola, como que a comunidade vem auxiliar nas práticas pedagógicas e vice-versa, né? A escola não está deslocada dessa comunidade, como muitas vezes acontece nas nossas práticas ditas civilizadas, né? Nossos civilizados, né? Que joia, Adriano! Nossa, o pessoal aqui está agradecendo. Olha, a Tânia colocou que aula maravilhosa, obrigada. A mãe de Prema colocou: amei esse esclarecimento do Adriano, muito obrigado. O Tuender colocou: ficou excelente, parabéns. Enfim, a gente só tem a agradecer, né? Eu que agradeço. Nós estamos chegando ao final aqui, né? A gente queria agradecer muito a sua presença, retomar, gente, que o professor Adriano tem uma pesquisa, uma vasta pesquisa sobre as culturas indígenas, tem até 2 livros aqui que nós indicamos, colocamos aqui no link. É um prazer tê-lo conosco. Quem não viu o documentário que ele indicou, vamos ver, né? Realmente, assim, é muito interessante ver as narrativas da história e como que, historicamente, uma população que foi invisibilizada, que foi inferiorizada, hoje toma uma outra ação por meio dos movimentos sociais e o nosso papel como professores e professoras nesse contexto. Então, a gente tem que realmente agradecer muito. Queríamos passar a palavra para vocês, né, para você finalizar com alguma questão, e aí depois, então, retoma comigo aqui para a gente dar os encaminhamentos finais. Ótimo. Eu agradeço a todos e todas e todes que estiveram comigo, com os professores aqui nesse debate. Foi muito rico para mim, agradeço. Sempre é muito bom voltar à UENG, conversar com os alunos da UENG. Agradeço muito a professora Aline, a professora Amanda, aos bolsistas do projeto, à UENG, projeto de extensão da UENG, né? Aos intérpretes também que nos acompanharam no dia de hoje. E muito obrigado, espero poder retomar a discussão em um outro momento, né? Assistam o vídeo, é imperdível. Mostre para a família, para colegas, compartilhe. É um vídeo muito interessante, né, que a gente debateu hoje, né? O Índio Cidadão, um documentário de 2014. Indique, né, até o dia 30 a gente está vivendo um momento no país de decisão política, né? E acho que é o momento da gente pensar, né? Qual país que a gente quer, né? Um país que defenda a diversidade, a cultura, que defenda os povos indígenas, que defenda os direitos essenciais, né? E constitucionais, ou a negação disso tudo, né? Acho que é preciso pensar, né? E pensar também como que a gente está lidando com a questão dos nossos direitos, né? Que a gente vê como que esse movimento indígena questionou aí e fez valer os seus desejos, os seus interesses e a questão política do seu povo, né? Acho que a gente tem que pensar em que medida que a gente também
está sendo ou não cidadão na nossa sociedade, né? Pegando aí o título, né? Me apropriando do título do documentário. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você, Adriano. Passa a palavra agora, foi ótimo, excelente. Vai voltar mais vezes, viu? Quer dizer, se você quiser, mas é sempre uma honra, tá? A gente aprende muito com você. Professora Amanda. Adriano, que Ei, ótimo, que querida. maravilha. Tão necessária e tão pouca, né, que a gente faz ainda, né? A gente ainda tem muito pouco esse tipo de discussão e precisamos fazer mais. Faço minhas palavras da Aline, vai voltar outras vezes. Aqui presencialmente, lá na FAI com a gente. Se você tiver disponibilidade, vai ser ótimo. Então, agradecer muito, Adriano, foi ótima, né? Sua fala foi ótima. E agradecer aos participantes, né, também, aqui o pessoal no chat, falando muito, comentando muito, agradecendo muito também, falando da importância dessa discussão também. E já dar aí, deixar o convite para o nosso próximo filme, que é Juízo, o documentário. O filme, que é um documentário, desculpa. É um filme de 2007, ele tem disponível no YouTube. Nossa convidada será a professora Carol Amorim, no dia 16 de novembro, às 16 horas, em nosso canal aqui no YouTube. Então, quem está aqui pela primeira vez, já vai lá, aperta o sininho para poder ser avisado do nosso próximo, da nossa Ative as próxima... notificações. Aperta o ativa as sininho, ativa as notificações. notificações e siga o perfil. E os perfis no Instagram e no Facebook. Agora eu deixo para o Henrique e para a Letícia falarem sobre isso aí. No nosso Instagram e no nosso Facebook vai estar sempre notificando sobre os nossos encontros e também reforçar que em 30 dias o nosso certificado vai ser enviado no e-mail que vocês cadastraram aqui. E agradecer a presença do professor Adriano e de todos os presentes e passar a palavra para a Letícia. Boa noite a todos. Quero agradecer também, né, a presença de vocês aqui com a gente, mais um ENG na Cena. Lembrando que esse vídeo ele está sendo gravado, vai ficar disponível aqui no nosso canal. Então, curta o nosso canal, ative o sininho para vocês participarem dos próximos ENG na Cena que teremos no próximo mês. Boa noite. Isso, e lembrando que a gente tem 14 aí para vocês poderem assistir. Então, compartilhar, sabe, assim, colocar nos canais da universidade, de outros grupos, porque esse movimento depois também de rever, de ver, é muito interessante. Boa noite, muito obrigada aos intérpretes, vocês deram um show, assim como o Adriano. Muito obrigada, boa noite, até o próximo ENG na Cena, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Até a próxima.